Good morning. Tem para todos os gostos. Good to be with you this morning. É bom estar com vocês essa manhã. It's been an honor and a pleasure to be with the students this week. Tem sido um prazer e uma honra estar com os estudantes essa semana. And it's always a blessing and an honor to be with Pastor Celso. E é sempre uma bênção e uma honra poder estar com o Celso. I say this. And we had a great week. Nós tivemos uma semana maravilhosa. At least I did. Pelo menos eu tive. And yeah, unfortunately it was real short and quick. Infelizmente foi muito curto, né? Muito rápido. And I gotta go home today. E eu tenho que voltar para casa hoje. But Lord willing, I'll be back. Mas Deus permitindo, eu estarei de volta. And, You're invited already. just want to say, you guys have one of the best pastors ever. Eu não vou. You have to translate what I say. No. Tell him. He has to translate what I say. He's up here to just be my voice. Ele quer que eu traduza ele, não importa o que. I'm saying you have the best pastor ever. Mas não é verdade, tá? Ele falou, vocês têm o melhor pastor, mas não If more of us were like him, everybody would be so much more blessed. Se nós fôssemos mais parecidos com ele, seríamos mais abençoados. Não é verdade. He's loving, he's kind, he's humble. Ele é humilde, ele ama, é gentil. He loves and respects the word of God. Ele ama e respeita a palavra de Deus só por causa de Jesus. Vocês sabem disso. Know that you're blessed. Então eu sei que vocês são abençoados. And pray for this guy. Então orem por esse cara. So we're going to pray right now. We're going to get into the word. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós vamos estudar a palavra. I bring greetings from our church in Roma, Italia. E eu trago saudações da minha igreja em Roma, na Itália. They're 5 hours ahead of us. Eles estão 5 horas na nossa frente. And so they've already had the service this morning, and they've had lunch, and now they're like really tired, probably. Então eles já tiveram o culto deles essa manhã. Eles já almoçaram e agora eles devem estar cansados já. I was so blessed to see you guys getting together and praying like that this morning. E eu fiquei muito feliz com a oração que vocês fizeram essa manhã. And in trying to get through the study of the life of David with the students, tentando, ajustar os estudos para a vida de Davi, que eu compartilhei com os alunos essa semana. It's kind of one of those infinite subjects. There's just so much there. E é um dos assuntos infinitos, há tanto a se falar. But even though I only managed to get in so little about the life of David, mas mesmo com o pouco que eu consegui compartilhar sobre a vida de Davi, it was very, very powerful and rich. Foi muito poderoso, muito rico. But we looked at different dynamics like courage in the life of David. Nós falamos bastante sobre a dinâmica e a coragem que nós vemos na vida de Davi. We talked about the loyalty of David's heart. Nós falamos da lealdade do coração de Davi. We talked about different characteristics that all speak about this one phrase that God said about David. E nós vimos algumas características todas relacionadas a essa frase que Deus falou em relação a Davi. And when God chose David as king, e quando Deus escolheu Davi como rei, He said this about David. Ele disse o seguinte sobre Davi. And it's going to be our starting passage this morning. E essa vai ser a nossa passagem desta manhã. If you want to open your Bibles to 1 Samuel chapter 13. Então abra a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13. I want to mention the passage, read it. Eu quero ler a passagem. And then I want to pray. E aí eu quero orar. But we are going to be looking at prayer in the life of David this morning. E o que nós vamos ver essa manhã é a oração na vida de Davi. And if there were, 10 major things perhaps in a person's life, e se existe talvez 10 coisas, maiores ou melhores na vida de uma pessoa, that might cause God to say this
is a man or a woman, a person after my own heart. Alguma coisa que possa fazer Deus olhar e falar: este é um homem ou esta é uma mulher segundo o meu coração. I think prayer would be definitely one of those Eu acredito characteristics. que a oração é um desses top 10, é uma dessas características. So, let's read this passage Então vamos ler a passagem and then we'll pray. e aí nós vamos orar. Go ahead. 13, 14. Verse 14. Ok. Capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. So, let's pray. Vamos orar. Lord, thank you so much that you are such a wonderful God. Senhor, muito obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso. Thank you, Lord, that you first loved us Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. so much that you gave us your Son. Tanto que o Senhor nos deu o seu Filho. Thank you, Lord, for drawing us back to you, E obrigado, Senhor, por nos atrair de volta para Ti. taking us from darkness to light, E de nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. and pouring out on us inheritance E derramar sobre nós uma herança and adoption e uma adoção. and great heavenly riches. E grandes riquezas celestiais. Riches that are unspeakable, Riquezas que são inefáveis. too wonderful. Muito maravilhosas. And we thank you for your goodness towards us this morning. E nós te agradecemos pela tua bondade por nós essa manhã. Lord, we look at our lives Senhor, olhamos para as nossas vidas. and we probably would say often that I don't know how much of a person after God's heart I really am. E provavelmente é difícil para nós examinarmos ou dizermos o quanto de um coração igual ao de Deus nós temos. But sometimes we complicate it, Lord. E às vezes nós complicamos. And you've made it simple. Mas o Senhor tornou tudo tão simples. And so we thank you for that. Então nós te agradecemos por isso. And we pray that you would teach us this morning, Holy Nós oramos que o Senhor nos ensine a tua palavra essa manhã, Senhor. Lead us and guide us in truth. Nos lidera, nos guia na verdade. Bless and edify. Abençoa e edifica. Speak powerfully. Fala poderosamente. Speak prophetically. Fala profeticamente. And let your will be done. E que a tua palavra seja feita. Glorify your name. Glorifica o teu próprio nome. In Jesus' name we No pray. nome de Jesus oramos. Amen? Amém. Amen. So, what does it mean to be a person after God's heart? O que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus? I think sometimes we think, oh, you have to be a really good person, you have to be perfect, you have to be a pastor, we think a lot of things. E eu penso que muitas vezes nós complicamos porque pensamos que você tem que ser uma pessoa boa, você tem que fazer coisas boas, você tem que ser um pastor e coisas desse tipo a gente acaba pensando. But what is it that you think God wants from you? Mas e você? O que você acha que o que Deus está falando com você em relação a isso? We get so worked up about expectations. Nós somos muito bons em expectativas. We're so concerned about what other people think. A gente está sempre preocupado com o que outros vão pensar de nós. And we work so hard to impress people. E nós trabalhamos, nos esforçamos muito para impressionar as pessoas. And we put great expectations on ourselves. E também nós colocamos grandes expectativas em nós mesmos. And it creates a lot of weight and stress and wrinkles. Mas tudo isso só causa pressão e rugas. But is that what you think God wants of you? Será que é isso que você está pensando que Deus quer de você? Do you think God wants you stressing out about your relationship with Him? Será que Deus quer você assim estressado sobre o seu relacionamento com Ele? God isn't the consummate kind of perfectionist expecting more of you. Like, come on, you can do better than that. O nosso Deus não é um Deus perfeccionista no sentido que Ele está esperando sempre algo melhor de você. So what is it that God wants from us? Então o que pode ser que Deus espera de nós? Well, the story of the Bible is that God just wants you. A história, a Bíblia nos diz que Deus simplesmente quer você.
He just wants your heart. Ele quer o seu coração. He just wants your time and attention and your affection. Ele quer o seu tempo, a sua atenção, a sua afeição. And he doesn't want you to give that to anything or anybody else. Ele não quer que você entregue essas coisas para alguém ou qualquer outra coisa. And what we discover is that David was a lover of God. E o que nós descobrimos é que Davi, ele simplesmente amava a Deus. David seemed to really know and understand God. Davi, no seu entendimento de Deus, He believed God. ele creu em Deus, He trusted God. ele confiava em Deus And he gave God his whole heart. e ele entregou para Deus todo o seu coração. And you know, you see these kind of different periods and seasons and roles in David's ministry and life. Você vê diferentes papéis de Davi ao longo da sua história, da sua vida. You know, in the beginning, David was just a shepherd boy. No começo, Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. He was just out in the fields, Ele estava nos campos, doing his job, serving his father, fazendo o seu trabalho, servindo o pai dele. and he's just out there like playing music, writing worship songs, having communion with God. E enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele estava lá tocando música para Deus, adorando ao Senhor, tendo sua comunhão com Deus. You know, you think about Psalms like Psalm 19, Você pensa em salmos como o Salmo 19 Psalm chapter 8. ou o Salmo 8. When David says things like the following, Como Davi falou coisas como o seguinte: the heavens declare the glory of God. os céus declaram a glória de Deus, The firmament shows his handiwork. e o firmamento as obras de sua mão. Day suas unto mãos. day utters speech, Um dia fala outro dia, and night unto night reveals knowledge. e uma noite a outra noite sobre o There is no conhecimento. speech or language where their voice is not heard. Não existe nada que sua voz não possa ser ouvida. And he's just looking out on creation and just saying, God, you are so awesome. Então Davi, ele olha para a natureza e ele fala: Deus, tu és maravilhoso. In Psalm chapter 8, No Salmo 8, O Lord, our Lord, ó Senhor, nosso Senhor, how excellent is your name in all the earth. quão grande, quão excelente é o teu nome sobre toda a terra. You set your glory in the heavens. O Senhor estabeleceu a tua glória nos céus. And then he says in verse 3, when I consider your heavens E aí no versículo 3 ele fala: quando eu considero and o the teu céu work of your fingers, e as obras dos teus dedos, the moon and the stars which you have ordained, a lua e as estrelas, quais o Senhor estabeleceu. what is man? O que é o homem? Who am I? Quem sou eu? That you would be mindful of me or of us. Para que tu pensasses em mim ou em nós. So there's David, just a young, tender boy, just loving, worshiping God, seeking to know God. E ali estava Davi como um garotinho, simplesmente amando e adorando o seu Criador. We see David as a warrior. Nós vemos Davi como um guerreiro. We see him standing before Goliath, Nós vemos Davi firme diante de um gigante Golias, just a teenager. apenas como um adolescente. And he's saying, you're coming up against the God of Israel today. Você está vindo contra o Deus de Israel hoje. Who are you that you would talk about God like this? Quem você pensa que é para falar com meu Deus desse That modo? you would speak about his people in that way. E você fala do povo dele desse jeito. And so you read some of these psalms where David is writing and he's using some pretty strong, even violent language sometimes. E quando você lê os salmos que Davi escreveu, você encontra coisas assim grandiosas, assim, até coisas violentas às We vezes. see an example of this in Psalm 30. No Salmo 30 nós temos um exemplo disso. I think there's another example I want to mention first if I remember where it is. Yeah, in Psalm 20, verse 7. Salmo 20, versículo 7. He says, some trust in chariots and some in horses,
but we will remember the name of our Lord. Ele diz o seguinte, Salmo 20, versículo 7, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. And in Psalm 30 and verse 8 there, I cried out to you, to the Lord I made supplication. E aí no Salmo 30, verse 8. No versículo 8 ele fala o seguinte: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Yeah, just where he says, I cried out to you and you heard my need, my cry. E aí ele continua falando, o Senhor ouviu a minha necessidade, o meu clamor. We see David as a fugitive. Nós vemos Davi como um fugitivo. He's running for his life. Ele está correndo para salvar sua vida. He's hiding. Ele está se escondendo. He's dealing with all kinds of issues like fear. E ele está tendo que lidar com problemas como medo. An example in Psalm chapter 57. No Salmo 57 é um exemplo. He talks about needing God's mercy and how his soul thirsts for God. Ele fala como buscar a Deus por misericórdia, como a alma dele suspira por Deus. In verse 2 he says, I will cry out to God who performs all things for me. E no versículo 2 ele diz, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. He reproaches the one who seeks to swallow me up. Dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga os que me perseguem de perto. In verse 4, my soul is among the lions. Their tongue is like a sharp sword. No versículo 4, estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. São línguas espadas afiadas. In verse 6, they've prepared a net for my steps. E no 6 ele diz, preparam armadilhas para os meus pés. But you see how his prayers, be exalted, O God, let your glory be above all. Mas olha a oração dele, mas Senhor, perto está o Senhor, seja exaltado acima de todas as coisas. My heart is steadfast, O O God. meu coração está firme. I will sing and give praise. Eu vou cantar e te dar louvor. And he says at the end of the Psalm, be exalted, O God. E no final ele fala, seja exaltado, Senhor. So just these different seasons in David's life where whether he's out in the field as a young boy or he's on the battlefield or he's running for his life. Então há esses diferentes momentos da vida de Davi, como um garotinho no campo adorando a Deus, como um guerreiro enfrentando na linha de batalha ou correndo para salvar sua própria vida. After David finally becomes king, Então, quando Davi finalmente se torna rei, and all things are going well, e tudo parece que está indo bem, he commits sin with Bathsheba. ele vai e cai em pecado com Betseba. And he goes so far from God and just does horrible, wicked things. E ele começa a se afastar cada vez mais de Deus e a cometer coisas tão ímpias, tão perversas. When he gets rebuked and turns to God in repentance, Mas quando ele é repreendido e ele se arrepende, ele se volta para Deus. we see David's prayers in Psalm 51, a prayer of penance. E nós vemos no Salmo 51 a oração de arrependimento de Davi. He cries out for God's mercy. Ele clama pela misericórdia He de begs Deus. for God's forgiveness. Ele implora pelo perdão de Deus. He longs for a pure heart, a clean heart. Ele anseia por um coração puro e limpo. He recognizes his sinfulness before God. Against you only have I sinned. E ele reconhece a sua pecaminosidade diante de Deus e ele confessa, diante do Senhor eu pequei. But we see the humility and the rawness of David's heart in prayer. Mas nós vemos a humildade e a honestidade da oração de Davi. In other places, we see David as a worship leader, a songwriter, one who's praising and exalting God. Em outros momentos nós vemos Davi como um compositor, um adorador, compondo louvores a Deus, exaltando a Deus em suas canções. We see David as a king, exhorting the people to pray for the nations. Nós vemos Davi como rei, exortando o povo a orar pelas nações. E.M. Bounds said something very powerful about prayer.
há uma declaração poderosa sobre oração He wrote a really thick book on prayer. desse homem chamado E.M. Bounds. Ele escreveu um livro muito grosso sobre oração. I can't think of the title right now. Do you remember? Não. Yeah. Anyway, he said this about prayer. Eu não lembro o título, mas o que ele fala sobre oração é o seguinte: Because sometimes we have a distorted understanding of prayer. às vezes nós temos um entendimento distorcido sobre a oração. We're going to consider, what is prayer? Quando nós pensamos o que é oração, But what right now, as we look at David and we read through some of these songs and see his heart. mas quando nós olhamos esses salmos e olhamos para o coração de Davi, For David, prayer wasn't simply like, a vending machine where I put in my money, I pick what I want, I pull the lever and I get what I want. com certeza, para Davi, a sua vida de oração não era uma caixa, né, com produtos à venda que você coloca uma moeda e pega o que você quer. We're going to talk about some of the characteristics of prayer. Nós vamos falar sobre as características da oração. And I want to kind of walk you through some of the passages in 1st and 2nd Samuel E eu quero levar você a algumas passagens em 1ª e 2ª Samuel and show you what prayer was for David. e quero te mostrar o que oração significava para Davi. And then I want to kind of talk about some of the fundamentals of prayer. E eu quero compartilhar sobre alguns fundamentos da oração. We'll consider what Jesus had to say about prayer. Nós vamos considerar o que Jesus tem a dizer sobre oração. And then we'll draw a conclusion and application. E aí nós vamos chegar a algumas conclusões e aplicações práticas para nós. But E.M. Bounds said this about prayer. Mas E.M. Bounds falou o seguinte sobre oração. He said, prayer makes a godly man A oração ela faz que um homem piedoso and puts within him e coloca dentro dele the mind of Christ, a mente de Cristo, the humility of Christ, a humildade de Cristo the self-denying love of Christ. e o amor sacrificial, né, ou altruísta de Cristo. In other words, Em outras palavras, prayer isn't just going to this supreme powerful being to just get whatever we want and need. então, em outras palavras, oração não significa simplesmente ir a um Deus supremo e conseguir o que você quer. Prayer is about dialogue. Oração tem a ver com diálogo, com It's about conversa. conversation. É uma conversa. It's about friendship. É sobre amizade. It's about love. É sobre amor. It's about a relationship. É sobre relacionamento. It's like a marriage. É como um casamento. It's give Você dá and take. e você recebe. It's speak and listen. Você fala, mas você também ouve. So let's kind of run through some of these passages in 1 Samuel, Então nós vamos ver essas passagens em 1 Samuel. and then we'll look at some of the fundamentals of prayer. E aí a gente vai para os fundamentos da oração. Let's start with 1 Samuel chapter 23. Eu quero começar com 1 Samuel, capítulo 23. This is after David has killed Goliath. Aqui exatamente no momento após Davi matar Golias. He enters into the service of the King Saul. Ele entra ali na presença do rei, o rei Saul, He becomes somewhat of a worship leader for Saul. e ele se torna uma espécie de líder de louvor de Saul. He becomes a commander, a leader in Saul's army. Ele depois se torna um líder do exército de Saul, He becomes a son-in-law to Saul. e ele se torna assim o genro de He Saul. marries Saul's daughter. Ele casa com a filha de Saul. But in all of his victories, Mas em todas as vitórias de Davi, as God is just showing his favor on David's life, à medida que Deus vai mostrando o seu favor na vida de Davi, that makes Saul very jealous and angry over David. isso faz o rei Saul ficar com muita inveja de Davi. And because the Spirit of the Lord, because God was so displeased with Saul, E porque Deus estava não estava se agradando de Saul mais, not only did he remove his spirit from Saul, Deus ele não só retirou seu espírito de Saul, which we don't have to worry about as born again, washed in the blood believers. Hallelujah. e nós não temos que nos preocupar com o Senhor tirar de nós seu espírito como cristãos nascidos de novo. Aleluia!
Hallelujah. I need a hallelujah from you. Eu ouvi um aleluia de você. But in the Old Testament, you know, it wasn't like, oh, if you believe, you get the indwelling and you have this promise that I will never leave you nor forsake you. No Antigo Testamento não havia essa promessa que se você cresce, eu vou habitar em você para todos sempre. So, Então, God says, Saul, you have disobeyed me. I am not happy with you. I am removing my spirit from então your quando life. Saul desobedeceu a Deus, Deus falou: Saul, você não me obedece, eu não gosto disso, eu vou tirar meu espírito de você. And unfortunately, the Bible says that God gave him a tormenting spirit. E além disso, Deus deu a Saul um espírito atormentador. But the Bible says that from that time forward, the spirit was upon David. E ali o Senhor declara que o seu espírito a partir daquele momento estaria sobre Davi. So David would actually go and play his music and worship God before King Saul, and this would calm down King Saul's heart from this tormenting spirit. Então, a partir daquele momento, Davi ele passou a tocar harpa para o rei Saul, e quando ele tocava a harpa, aquele espírito atormentador saía e o rei ficava calmo. So Saul, in his jealousy, he tries to kill David. Então Saul, na sua inveja, ele tenta matar Davi. And that causes David to have to run away, to Isso flee. faz com que Davi tenha que correr, fugir para salvar sua vida. Well, in this season where David is kind of out growing an army and trying to survive out there, E nesse período que Davi ele está fugindo, né, tentando salvar sua vida, homens se juntam a ele e um exército se he forma. goes through many stages and phases. Ele passa por muitos estágios e fases. He moves around a lot. Ele se move para muitos lugares. He encounters some really heavy, intense situations. E ele se depara com situações difíceis e intensas. But there's one time where David and his men are off fighting, Mas no determinado momento, Davi e seus homens estão lutando. and David asked God if they should go fight for these people that are being attacked by the Philistines. E aí Davi ora a Deus, se Deus quer que ele vá com seus homens lutar para defender esses homens que estão lutando contra os filisteus. And this is one of the first times in 1 Samuel where we see this phrase where it says, David inquired of the Lord. E aqui é uma das frases que nós vemos que Davi buscava o Senhor. So read verse 2 and verse 4 of chapter 23. Capítulo 23, versículos 2 a 4. 2 e 4. Versículo 2 do capítulo 23 de 1 Samuel diz: Ele perguntou ao Senhor: Devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Go ahead and read 3 and 4. Yeah. 3 e 4. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Versículo 4. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. So David finds himself in a difficult situation. Então aqui Davi ele está lidando com uma situação difícil. He needs wisdom from God. Ele precisa de sabedoria de Deus. And so he goes to God in prayer. Então ele busca a Deus em oração. And he says, should I go and defend these people or not? E a pergunta dele é: eu devo ir e lutar para defender esse povo ou não? And God says, yeah, go. Deus disse para ele: sim, vá. Well, then David tells his guys, hey, we're going to go down there and take on the Philistines now. Mas quando Davi conta para os seus homens: pessoal, nós vamos lutar contra os filisteus nessa cidade. But then his guys aren't really excited about that. They're like, dude, we're already living pretty sketchy lives here, man. Os caras falam para Davi: cara, já tá difícil demais para nós aqui, o que a gente vai fazer lá? And what does David do? E o que Davi faz então? He doesn't know what to do. Ele não sabe o que fazer. He's like, I gotta pray some more about this. I'll be back.
E ele falou, ó, eu vou orar mais sobre isso, eu já volto. And so he goes back into prayer again. E aí ele volta a orar novamente. Like, Lord, these guys aren't really excited about going. Are you sure we should go down there? E ele fala, Senhor, esses caras não querem comigo. O senhor tem certeza que é para ir contra os filisteus? And the Lord comforts David, assures David and says, do it, I'll be with you. E o Senhor conforta Davi e encoraja Davi, vai porque eu estarei com você. So this tells us a lot about David, it tells us a lot about prayer, it tells us a lot about God. Só esse momento nos ensina muito sobre Davi, sobre oração e sobre Deus. David needed help beyond himself. Davi precisava de ajuda além de si mesmo. Anybody here ever need help beyond yourself? Será que alguém aqui precisa de ajuda além das suas próprias forças? Okay, just Matt and a couple of people. Eu vi que o Matt levantou e alguns de vocês também. The rest of you can tell us your secrets. Agora o resto, quem não levantou a mão, me conta por favor o seu But I've been segredo. walking with the Lord for 30 years. Porque eu tenho caminhado com o Senhor por I've been in 30 ministry anos. for probably 28 of those E eu 30. estou no ministério cerca de 28 anos desses 30 anos de convertido. And I feel just as desperate for the help of God today as I did 28, 30 years ago. E eu me sinto tão desesperado pela ajuda de Deus hoje como eu me sentia há 28, 30 anos atrás. Maybe more. Talvez mais. Whereas it's like, I don't know what to do. I don't know what to say. I need help outside of myself. Há muitos momentos na minha vida que eu grito, eu preciso de ajuda, eu preciso de força além das que eu tenho. And I don't need so much help from people like you either. E eu também não preciso muito de ajuda de pessoas, né? Como vocês também. Like most human beings understand, hey, other human beings are just like me. They're a mess too. Porque seres humanos entendem o que eu digo. Nós somos seres humanos e somos uma bagunça A lot of também. us have tried to get help and counsel from people, right? Muitas pessoas dizem, você precisa de conselho e de ajuda de pessoas. How Não é? does that work out? Como é que funciona isso? You come to discover God is the one. Porque você precisa descobrir que Deus é o único. He never disappoints. Ele nunca nos desaponta. He always helps. Ele sempre ajuda. He always has perfect wisdom. E ele sempre tem a sabedoria perfeita. So David knows who to go to. Então Davi sabe a quem recorrer. He prays, he asks, Ele ora, ele pede and he expects. e ele espera. He waits upon God. Ele espera no Senhor. How many times through the Psalms do we hear the words, I waited for the Lord? Quantas vezes nos Salmos nós encontramos o salmista dizer, eu esperei no Senhor? Anybody ever feel like they're waiting on God? Quantos aqui hoje podem dizer, eu estou esperando no Senhor? You know, like you're just like, David said in Psalm 13, he said, how long, oh Lord, how long? Um dos salmos, Davi chega, até quando, Senhor, até quando? How long do I gotta wait? Senhor, até quando eu vou ter que esperar por isso? You know, the Lord, he's not like insecure, unsure, you know, he knows what's going on. He knows when things need to happen. E Deus, ele tem essa segurança de quando as coisas têm que acontecer. Ele não está inseguro. But on our side of things, Mas do nosso lado, we're like, come on, I need it now. I gotta get this thing. nós somos desesperados. Senhor, eu preciso resolver isso logo. I need it yesterday. Senhor, eu preciso de uma resposta para ontem. Lord, if you don't tell me today, Senhor, se o Senhor não me falar hoje, I'm just gonna do this or that. eu vou fazer do meu jeito. How does that work out for you? Como que isso tem funcionado para você? I should have waited on the Lord. Eu deveria ter esperado no Senhor. Well, David understands that God is a good God. Então Davi entende que Deus é um bom Deus. In Hebrews chapter 11, Em Hebreus capítulo 11, verse 6, versículo 6. says there's two things you gotta know and believe. Há duas coisas que você precisa acreditar In this relationship of faith. nesse relacionamento de fé com o Senhor. Number one, you have to believe God is God. Número 1, você deve acreditar que Deus é Deus. Number two, you gotta believe something about the kind of God He is. E número 2, você precisa entender algo sobre o tipo de Deus que Ele é. The verse says, those who come to Him must believe that He is
is, O versículo fala que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele é. and they must believe that he is a rewarder. E devem acreditar que Ele é recompensador, galardoador dos que o buscam. So, yes, you Então- have to believe he's God. Então sim, eu creio, Ele é Deus. Most people don't have too difficult of a time with that one. Muitas pessoas não têm grandes dificuldades com esse número 1. Most Christians, we're there. Muitos cristãos falam, esse daí I believe in God. I believe God is God. esse daí eu já consegui. Eu I believe acredito God em is Deus. powerful and sovereign. Deus é poderoso, Deus é soberano. But do you believe he's good? Mas você crê que Ele é bom? Do you understand he is good? Você entende que Ele é bom? David did. Davi sabia. And so David expected that he could pour out his heart, he could ask of things, and God would show up, God would respond, God would supply. Então Davi entendia isso. Então quando ele clama, ele ora, ele sabia que Deus tinha algo bom em resposta para supri-lo. And so many times throughout 1st and 2nd Samuel, Então muitas vezes aqui entre 1º e 2º Samuel, from this point forward, desse momento em diante, you'll see again and again, você vai ver de novo David inquired of the Lord. Davi buscando o Senhor. David consulted with the Lord. Ele está buscando a Deus, perguntando ao Senhor. And what's the beautiful part of it? E sabe o que é lindo nisso? And the Lord responded. O Senhor responde. And the Lord said. O Senhor diz. And the Lord gave E direction. o Senhor deu a direção que Davi And the precisava. Lord protected. E o Senhor protegeu o And seu the servo Lord Davi. delivered. E o Senhor deu libertação. In 1 Samuel 23 here as well, Então, still in 23, yeah. no capítulo 23 ainda de 1 Samuel, Down in verse 10 through 12, dos versículos 10 a 12, we have another example of David's prayer. nós temos outro exemplo da oração de Davi. It says when he knew that Saul plotted evil against him, Diz que quando ele descobriu que o rei Saul planejava o mal para ele, he inquires of the Lord. ele busca o Senhor. And in verse 10, E no versículo 10, we hear David's prayer. nós ouvimos a oração de Davi. O Lord God of Israel, your servant has certainly heard that Saul seeks to come and destroy the city for my sake. Ó Senhor, tu ouviste, tu sabes que Saul está vindo destruir a cidade por minha causa. What I want you to see here, E o que eu quero que vocês vejam aqui, yes, David goes to God in prayer. sim, Davi busca Deus em oração. David inquires, he seeks counsel. Davi, ele pergunta, ele quer conselho de Deus. But I want you to see the specificity of David's prayer. Mas eu quero que você preste atenção em algo muito específico na oração de Davi. He says, I need to know something specific. Ele diz, olha, eu preciso saber de algo específico. And he says, will the men of Keilah deliver me into the hand of Saul? Ele pergunta, Senhor, o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? Will Saul come here and will they turn me over to Saul? Será que assim que Saul chegar, eles vão me entregar para Saul? And then the Lord says, he's coming. E aí o Senhor responde, sim, Saul está vindo. And David's like, but will the men deliver me into his hand? E aí ele pergunta, mas eles vão me entregar para Saul? And verse 12, God says, yep, you can count on it. E aí no versículo 12 Deus fala, sim, você pode contar com isso. This is amazing. Isso é incrível. This is beautiful. Isso é lindo. This is our God. Esse é o nosso Deus. We can go to him Nós podemos buscá-lo. in a time of insecurity, fear, uncertainty. E no tempo de incerteza, insegurança, nós podemos buscá-lo. We can go to him when we seek understanding. E buscando esse entendimento. And it doesn't have to just be these generic, general, broad, memorized prayers. Quando nós buscamos a Deus, não precisa ser uma oração decorada, não precisa falar coisas genéricas. We say, Lord, are they gonna fire me? Ele está sendo muito específico, Senhor, eles vão me entregar na mão de Saul. If I go and do this, are they gonna steal my money or whatever it may be? Você pode fazer perguntas específicas para Deus. Senhor, se eu fizer isso, eles vão roubar meu dinheiro nesse negócio. O que pode acontecer se eu fizer essa outra coisa? God can give us knowledge
understanding, Deus nos dá conhecimento, sabedoria. prophetic words Ele nos dá palavras proféticas that can save us. para nos proteger. A lot of time, energy, money, trouble, Muitas pain. vezes Ele nos dá livramentos para que a gente não perca dinheiro, perca tempo, perca energia. And notice David's humility here. Olha, observa a humildade de Davi aqui. David was a warrior, a leader. Davi, ele era um guerreiro, ele era um líder. By all things considered, he was the king. E, né, diante de todas as coisas, ele era o rei, ele foi ungido. But here he is in an uncertain moment, Mas aqui está o rei Davi num momento de incerteza. and he humbles himself, E ele se humilha. and he goes to God, E ele busca Deus. and he says, E ele diz: "Can you give me some insight here? Senhor, o Senhor pode me dar alguma sabedoria então aqui? Tell me what's going to happen." Me fala o que vai acontecer. Have you ever asked God, Será que você já perguntou para Deus isso? Lord, is this gonna happen at work? Is my family gonna be like this or do that? Senhor, isso vai realmente acontecer no meu trabalho? A minha família vai fazer realmente isso? Well, there's many other examples. Há muitos e muitos outros exemplos. There's not just the times where David is only going in and saying, I need. E o que eu quero dizer é que não há um momento apenas que Davi chega a Deus e fala: eu quero. We need to be careful of that. Nós precisamos ter cuidado com isso. What if your marriage was like that? Por exemplo, imagina o seu casamento sendo assim. Sometimes it can seem like being a parent is just like that. E às vezes se considera um pai sendo assim. You know, Mom, Mãe, I need money. Eu quero dinheiro. Dad, I need a ride. Eu preciso de uma carona. Like, do you ever come and talk to me, like just say, hey, hello, how are you? Let's talk. I just missed you. We haven't been together in a while. Será que você não vai falar para o seu filho: vem cá, você já me deu bom dia hoje? Você já perguntou como eu estou? Vamos conversar um pouco? Here's an idea. Então eu tenho uma ideia. A little bit of gratitude. Um pouco de gratidão. Do you ever just feel like that nobody is thankful for all that you do? Você já passou por esse momento na vida que você entende que as pessoas não são agradecidas pelas coisas que você faz para elas? You know, for a man, Para o homem, a little bit of gratitude can go a long way. um pouquinho só de gratidão pode levá-lo a uma distância enorme. Honey, thank you for all you do for our family. Ah, Benzinho, obrigado por tudo que você faz pela nossa família. Honey, thank you for always doing the trash. Obrigado, amor, por estar sempre levando o lixo para fora. Honey, thank you for going out and working so hard every day to Ai, provide for our family. Ai, amor, obrigado pela sua preocupação com a sua família e obrigado por ir trabalhar duro todos os dias Honey, por nós. thank you that you love Jesus. Obrigado, amorzinho, por amar tanto Jesus assim. All the men said, E todos os homens dizem: Hallelujah, aleluia, amen. não é? Amém? I'm here for you. Eu tô aqui para vocês, caras. But the women feel the same way, right? Mas as mulheres, elas sentem a mesma coisa. Honey, thank you for all you do. Amorzinho, obrigado por tudo que você Thank you for being faz. such a good mom to our children. Obrigado por ser uma mãe tão maravilhosa para os nossos filhos. Thank you for pouring out your blood like a sacrifice. Obrigado por derramar teu sangue como sacrifício. All your time and energy. Por todo o seu tempo e toda a sua energia. I know that the children don't appreciate you as much as they should. Eu sei que os filhos não reconhecem você tanto quanto eles deveriam. You know, sometimes I have to tell my kids, E às vezes eu tenho que falar para os meus filhos: I'm like, go tell your mother, thank you. vai lá, volta e fala obrigado para sua mãe agora. But how much more with God? Mas o que eu quero dizer é quanto mais em relação a Deus. How much God does for us. Quanto Deus faz por nós. We don't want our relationship of love with God Nós não queremos que no nosso relacionamento de amor and com our Deus prayer life e na nossa vida de oração to just be, seja apenas: here I am again. ó, aqui tô de novo. I need. Eu preciso disso e daquilo. Quickly. Rápido. See you later. Até mais tarde.
And then come and deliver me, help me, give me. E a gente volta, me entrega, me faz, me dá. Can you give me some insight, some wisdom? Senhor, me dá agora uma sabedoria, um discernimento. There needs to be the times of just, hello, Lord. Mas tem que haver um momento que a gente vai falar, oi, Senhor, Just wanted to tell you I love you today. eu quero dizer que eu te amo hoje. I just wanted to praise and worship your name. Eu quero adorar e exaltar o teu nome. David, I think it's Psalm 100, maybe 103. Davi, no Salmo talvez 3, He tells us about this. ele nos fala sobre isso. And he says, enter into the house of the Lord. Enter into the courts with thanksgiving. E ele fala, então eu entrei na casa do Senhor com o coração cheio de ação de Enter in graça with praise. e adoração. What's he telling us? O que Davi está contando para nós? God is so good. Que Deus é tão bom. He's done so much. Ele tem nos feito tanto. You know, if you just call Se ele apenas ligasse someone, alguém and when they answer, e quando a pessoa respondesse, you start with, hello, I need. em vez de alô, você fala, eu preciso. People are like, sheesh, you know. A pessoa vai falar, credo. I like to joke around. Eu gosto de brincar um pouco. And so, like, if my kids do that, Meus filhos fazem isso. and this is maybe the sarcastic American in me a little bit, E acho que esse é um pouquinho do sarcasmo americano dentro de mim. I'll say something like, Eu falo alguma coisa do tipo, well, I'm good, how are you? olá, eu tô bem, como é que você está? You know, to say, is this how we should be starting our conversations? E quando eu faço isso é para provocar, para dizer, oi, você não me falou oi, nem perguntou como eu tô hoje. It's the same way with God. E com Deus eu creio que deve funcionar da And mesma forma. so, for example, 1 Samuel chapter 30, 1 Samuel capítulo you see 30. David just exalting God. Você vê Davi exaltando a Deus. It's not a formal prayer, E não era uma oração formal. you know, like, bow your head, close your eyes, our Father who art in heaven. Não era alguma coisa do tipo, dobra, abaixa a cabeça, fecha os olhos, imposta a voz, ó Deus do céu. He's just like, great is the Lord, greatly to be praised. Não, ele está todo cheio de alegria. Louvado seja o Senhor, ele é grande. And you see many psalms of just outpouring of love and worship and adoration and praise. E você vê muitos dos seus salmos assim, espontâneos, adorando a Deus, falando da grandeza de Deus em adoração. You see prayers of desperation in David's life. Mas você também vê orações desesperadoras na vida de Davi. After the fall with Bathsheba, Após a queda com Betseba, after he's been rebuked by the prophet, e depois de ter sido repreendido pelo profeta Natan, he's told that he's going to lose the child. ele ouve que vai perder o filho. But David gets serious and even fasts and prays and asks God to have mercy. E Davi, ele jejua, adora a Deus, pede a Deus misericórdia. And God did not. E Deus não responde àquele clamor. But David prayed nonetheless. Mas ainda assim, Davi orou. So I just want to kind of try to close it up by pointing out the fundamentals of prayer Mas eu quero terminar falando dos fundamentos da oração. and considering what Jesus said about prayer. Considerando o que Jesus tem a dizer sobre oração. What are the foundations of prayer? Um dos fundamentos da oração Number one, Número it's um. a relationship. é um relacionamento. David knows God, he loves God, he trusts God. Davi, ele conhece a Deus, ele confia em Deus. It's not like the kind of pagan situation where they had the gods of the harvest and the gods of fertility, and it was just kind of like, they don't talk to us, we don't know them, but we're hoping they don't destroy us. Esse relacionamento, ele é o oposto de qualquer coisa, né, dos povos que tinham um Deus da fertilidade, um Deus do tempo, um Deus para aquilo, algo muito estranho. Prayer is a conversation Oração é uma conversa between two people who love each other. entre duas pessoas que se amam. You see that in Jesus's reflection on prayer when he teaches the disciples to pray in Matthew chapter 6. Então, em Mateus capítulo 6, você vê Jesus nos ensinando sobre oração, falando desse relacionamento. He says, when you pray, pray our Father. E ele fala, quando vocês orarem, falem Pai Nosso, Our Father Papaizinho. has to do with
a paternal relationship, an intimate relationship, Jesus está falando de um relacionamento próximo. but it also is a personal relationship. É um relacionamento de amor e pessoal. It's also a family relationship. Mas também é um relacionamento entre amigos. It's not just about you. Não é só sobre você. But remember, when Jesus said things like this, it infuriated the Jews. Mas se lembrem, quando Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos, isso trouxe ira para os fariseus. You know, to say he was the Son of God and to claim this kind of intimacy with God was offensive to them. Falar que ele era o filho de Deus e chamar Deus de pai, isso era muito ofensivo para os religiosos. But both Jesus and David were like, hey, I know God. I have an intimate relationship with him. He's a father to me. Mas tanto Jesus como Davi, eles falam de Deus ou mostram a oração como algo íntimo, algo entre amigos. I could go through many Psalms on that. E eu posso exemplificar com muitos I'll give you salmos. some examples if you're taking notes. Eu posso te dar exemplos se você gosta de Or somebody that anotar. watches this video back. Ou alguém que simplesmente ouvir esse sino novamente. Psalm 63. Salmo 53. David says, oh God, you are my God. Perdão, Salmo 63. Ele fala, ó Deus, tu és o meu Deus. And he says, your loving kindness is better than life. E ele fala, tua bondade é melhor do que a vida. Psalm 27, Salmo 27. verse 4, verses 7 through 8. Versículos 4 e versículos 7 e 8. David says, the one thing I desire Davi fala, uma coisa eu desejo, is to behold the beauty of the Lord. contemplar a beleza do Senhor. And then he says, you said, seek my face, and I said, I will seek your face, Lord. E ele fala, tu disseste para eu buscar a tua face, e eu digo, eu buscarei a tua face. So this Senhor. isn't kind of like, oh no, I got to go talk to God. Então, a gente está falando de oração como algo diferente do que a pessoa pode falar, eu vou ter que falar com Deus de novo. It's been said the difference between religion and relationship. Nós falamos dessa diferença entre religiosidade e relacionamento. Religion says, I can't let my father know. A religião fala, eu não posso contar para o meu pai. The relationship says, I need to tell my father. O relacionamento fala, eu tenho que contar para o meu pai. But Psalm 23 reflects this intimacy. E o Salmo 23, ele reflete essa intimidade. Psalm 121. O Salmo 121. But prayer is a relationship, but it's also a rhythm. Então, oração é um relacionamento, mas também é um ritmo. You know, it's not like, okay, you get 5 a week. Então, não é algo como você tem 5... 5 in a week. Ok, você tem 5 numa semana. You know, like, oh, no, I can't go to the Lord with this. I've already gone to him 5 times this week. Então, é alguma coisa limitada, né? Que você fala, eu já consegui meus 5 essa semana, eu não posso ir para Deus de novo. Jesus said, if you being evil fathers on earth know how to give good gifts to your children, how much more will the Father not give? Jesus ensinou que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. But it's about a rhythm. Isso é sobre ritmo. Think about if your spouse, Pensa no seu esposo, na sua esposa. you only said hi to each other 5 times a week. Se você só falar oi 5 vezes por semana. It's about relationship and rhythm. Então, relacionamento também fala de It's ritmo. consistency, it's constancy. Fala de constância, de frequência. Paul said, pray without ceasing. Paulo falou, orai sem cessar. And this is the beauty of the invitation and the access that has been given to us in prayer. E essa é a beleza desse acesso e desse relacionamento que a oração I can traz. pray without ceasing. Eu posso orar sem cessar. I can pray right now while I'm talking to you. Eu posso orar mesmo agora enquanto eu falo com vocês. I got you on one line, I got the Lord on another line. Eu vou ter vocês de um lado da linha e Jesus do outro lado da linha. And I don't even have to say, excuse me guys, I need to ask the Lord something here. E eu nem vou precisar pedir desculpa porque eu estou falando com o Senhor. But every moment Mas cada momento, when I'm driving, quando eu estou dirigindo,
when I'm at church, quando eu estou na igreja, when I'm in an important business meeting. quando eu estou numa reunião de negócios importante. Yesterday, I went to get a massage Ontem eu fui receber uma massagem, because I'm an old man porque eu sou um homem velho and I have a lot of e pain eu tenho muita dor and I need help. e eu preciso de ajuda. And I ran into this lady who was a charismatic Catholic, she defined herself. E eu tava lá e a moça que me atendeu era uma católica And carismática. anytime I get a massage, I pray the whole time. E aí, enquanto eu tô recebendo a massagem, eu tô em constante oração. o tempo Because, todo. you never know who's touching you. Porque você nunca sabe quem tá tocando você. And I'm always like, Lord, if they believe in some weird spirituality, just rebuke the devil and keep me protected, and E eu sempre falo, Senhor, eu não sei que tipo de espiritualidade essa pessoa tem, e se não for de Deus, eu repreenda todo o mal. But as I was praying, I was just like, Lord, what do you want to say to this woman? Mas enquanto eu orava, eu perguntava, Deus, o que o Senhor quer que eu diga a essa mulher? And she had mentioned to me that she had gotten a divorce recently. E ela comentou comigo que ela se divorciou recentemente. So when we got done, I said, I want to share a passage with you. E aí, quando nós terminamos, eu falei para ela, eu quero compartilhar uma passagem da Bíblia com I você. said, the Lord wants you to know He loves you. E eu falei, o Senhor quer que você saiba, Ele ama você. And a part of His ministry is healing the brokenhearted. E uma grande parte do ministério de Jesus é consolar o coração partido. So let the Lord heal your broken heart. Então deixa que o Senhor cure o seu coração. And we had a wonderful conversation that was almost as much as the massage time. E nós tivemos uma conversa maravilhosa, tão maravilhosa quanto a massagem que eu recebi. But because I don't have restrictions, Mas porque eu não tenho restrições, prayer, it doesn't just, I pray at the church. a oração não significa que eu tenho que orar só na igreja The prayer meeting. ou na reunião de oração. Everything has to be quiet. Então, ou que eu preciso que I have to be on my knees. tudo esteja quieto, ou que eu tenho que estar de joelhos. Remember Nehemiah's prayer? Lembra da oração de Neemias? The king's like, well, what can I do for you? O rei chegou e falou, o que eu faço por você? And Nehemiah's like, oh, God help me right now. E ele na mesma hora ele falou, Deus me ajuda agora. And then he makes his request to the E aí king. ele faz um pedido ao rei. Prayer is a rhythm. Então, It's a rhythm. Prayer. oração é um ritmo. And we see this with David. E nós vemos isso acontecer na vida de Davi. We see this with Jesus. Nós vemos isso acontecer com Jesus. And it is one of our greatest gifts. E é um dos nossos maiores presentes. We see the quality of David's prayers. Nós vemos a qualidade da oração de Davi. David was honest with God. Davi, ele era honesto com Deus. There's times where he said, don't I hate those who hate you? Às vezes ele fala, Senhor, eu odeio todos que te odeiam. One time David said, I want you to break their teeth. E uma vez Davi falou, Senhor, eu quero que o Senhor quebre os dentes deles. Sometimes in prayer we think we got to be super spiritual and say all the right things. Às vezes a gente pensa que a oração é a gente ser super espiritual e falar só as coisas certas. But David poured out his heart to God. Mas Davi, ele derramava o coração diante de Deus. Your husband might not be able to handle all your emotions. O teu marido não vai conseguir encarar todas as suas emoções. But God can. Mas Deus vai. So go to God. Então vá a Deus. And say, I'm so frustrated with him. E diga a Ele, Deus, eu estou muito frustrada com Ele. God already knows and sees your heart. Deus, Ele já vê, Ele conhece seu coração. And David said, you require truth in the inner parts. E ele fala, Senhor, Tu requer verdade sincera no coração. There were prayers of rejoicing. Há orações de There were alegria, prayers of supplication. há orações de súplicas, But there were prayers of brokenness and repentance. mas havia orações de quebrantamento e arrependimento. There was prayers declaring great confidence in God. Haviam orações declarando grande confiança em Deus. I will trust in God. Eu vou confiar em Deus. David expected of the Lord. Davi, ele esperava grandes coisas do He seu Deus. depended on the Lord. Ele dependia de He Deus. told us in Psalm 37, E no Salmo 37 ele nos if you diz, delight yourself in God, deleite-se no Senhor. if you trust God, Se você confiar em Deus, He'll give you the desires of your heart. Ele vai te entregar os desejos do teu coração. What? O quê? What kind of a God is that? Eu quero isso. So
God is changing us in prayer. Então Deus está nos transformando God através da is oração. impressing His heart, His ideas upon us. Através da oração, Deus ele está colocando o seu coração e as suas ideias dentro And de as we nós. open our hearts and we pray to God, E à medida que nós abrimos o coração e começamos as a we orar a seek Deus, God, e assim como Davi buscava a He Deus, shows up. Deus se mostrava, He reveals himself. Deus se He revelava, answers. Ele responde, He gives. Ele dá, He meets us. Ele nos encontra. So, how is your prayer life? Então, como que está a sua vida de oração? Do you have this intimacy with God? Você tem essa intimidade com Deus? Do you have communications with God? Você se comunica com Deus? Are they honest? A sua comunicação é honesta? Are they sincere? Ela é sincera? Are they humble? Ela é humilde? Do you understand God is God? Você entende que Deus é Deus? Do you go to Him in humility and go, I'm just a little ant, a piece of dust, you are God Almighty? Você vai a Ele com humildade? Senhor, eu sou só um pedaço de pó e Tu és o Deus Todo-Poderoso. I come with fear and reverence. Eu venho com temor e reverência. I'm seeking your will, not my own. Eu venho buscando a Tua vontade, não a minha própria. Jesus said, hey, pray to God, your kingdom come, your will be done. Jesus disse, ore a Deus e fala, Senhor, que venha a nós o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. You can ask of God anything. Você pode pedir a Deus qualquer coisa. He says, I want you to tell God, go to God for daily bread. Ele fala, por que você não vai a Deus diariamente pedindo pão? God, provide for my family. Deus, provê para minha família. God, provide for this mission trip. Deus, provê para essa viagem missionária. He says you need to ask God to forgive you of your sins in prayer. Ele fala que você deve pedir perdão pelos seus pecados a Deus em oração. But you also need to forgive others. Mas você também precisa perdoar os outros. So we have prayers of confession and repentance. Então nós temos oração de confissão e arrependimento. We ask others to forgive us, Nós pedimos a Deus para nos but we perdoar. also forgive others. Mas nós também perdoamos os outros. He said, pray God would lead you not into temptation, but would deliver you from the wicked one. E Jesus fala, olha, peça a Deus para que te livre do maligno. I think that's pretty important. Eu acredito que isso é uma boa oração. There's a devil after you. Existe um diabo He hates you. atrás de você. It's a spiritual battle we're in. Ele odeia você. Isso é uma batalha Powers and espiritual. principalities. Poderes e principados estão em ação. And Paul says, but we've got prayer. E aí nós precisamos de oração. Paulo diz And isso. so we need guidance and help and protection. Então nós precisamos de direção, de proteção. And then the last thing, E a última coisa, he says, and pray that when you pray into God and you're praying all these things, Jesus fala, quando orar a Deus, ore todas essas coisas tell God, e diga a Deus, yours is the kingdom, Teu é o reino, yours is the power, Teu é o poder, and to you be the glory. e a Ti seja a glória. May this be the motivation of our hearts Que essa seja a motivação do nosso as coração. we have this wonderful relationship with God, Ao nós termos esse relacionamento maravilhoso com o as nosso we Deus, take this superpower nós vamos receber do that superpoder He's given to us, que Ele dá a nós, prayer, oração. and He says, come, E Ele fala, vem, ask. peça. James said, you don't have because you don't ask. Tiago nos diz, vocês não têm porque não pedem. And then he said, and you don't have because sometimes when you ask with the wrong heart. E então ele fala, e às vezes você não tem porque quando pede com o coração errado. But I look at David Mas quando eu olho para Davi, and I see all that God did in him e eu vejo tudo que Deus fez nele, because of his prayer life. por causa da sua vida de oração, And I see all that God did for him eu vejo tudo que Deus fez por ele, because of his prayer life. por causa da sua vida de And oração. I see all that God did through him E eu vejo tudo que Deus fez através dele, because of his prayer life. por causa da sua vida de oração. And in this, Então, God would look at David Deus ele olha para Davi, and he said, there is a man after my heart. ele diz, aqui está um homem segundo o meu coração. He knows me. Ele me conhece. He believes what I say about myself. Ele acredita no que eu digo sobre mim mesmo. He seeks me. Ele me busca. He asks of me. Ele pergunta, He expects good of me. ele espera grandes coisas de mim. And I love him. E eu amo. And so I pray that that would be the case for you Então eu oro que essa seja a realidade para and você. I, E eu, that we would realize para que nós nos demos conta
God looks at us. que Deus nos olha. David was just a man. Davi era só um homem, Elijah was just a man. Elias era só um homem, And we are just men. e nós somos simplesmente homens. But we have a mighty God. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. And we have a tender God. E nós temos um Deus que tem um And we have a coração good God. cheio de compaixão, um Deus que é He bom. is our good heavenly Father. Ele é o nosso Pai celestial. And Jesus is our good shepherd. E Jesus é o nosso bom pastor. And he says, come, E ele fala: venham, ask, peçam, and I will give you help e eu vou te dar ajuda in your time of need. no teu tempo de necessidade. So let's stand up. Então vamos ficar de pé. We'll close in prayer. Nós vamos terminar em oração. Do you have worship? Does a guy come up for worship? Yes, yes. So if the worship team wants to come up, I will close in prayer and let the worship team close us out as well. Eu vou terminar em oração e nós vamos ter esse louvor. But can you do me a favor? Mas eu queria pedir um favor para vocês. Just talk to God. Fala com Deus. Just pour your heart out. Derrame o seu coração diante do Senhor. Ask of him, Peça a Ele. and you will be amazed E você vai ficar maravilhado at what God will do for you. de tudo que Deus vai fazer por você. And you will change. E você vai mudar. You will be a changed and transformed person. E você vai ser uma pessoa mudada, transformada. And who knows what we can accomplish E sabe, Deus, tudo que nós vamos completar, in our concluir marriages, nos nossos casamentos, in our families, nas nossas famílias, in our workplace, no nosso trabalho in our communities, e nas nossas comunidades and in our church. e na nossa igreja. As we seek to know him Ao nós buscarmos conhecê-lo and make him known. e fazê-lo conhecido, And as we grow in prayer, ao nós crescermos em oração, Lord Jesus, Senhor Jesus, we come to you nós viemos a Ti to thank you, para Te agradecer to express our gratitude, e expressar a nossa gratidão to declare our love. e declarar o nosso amor, You are awesome, que Tu és maravilhoso and there's no one like you. e não há ninguém como o Senhor. And Father, Son, and Holy Spirit, Pai, Filho, Espírito Santo, that you have given us access o Senhor nos deu acesso to the very throne of the universe, ao trono do universo, a throne that is glorious and mighty in power, esse trono que é glorioso e poderoso, cheio de poder, unlimited power, poder ilimitado, and yet is called a throne of grace. e ainda assim é chamado e conhecido como o trono da graça. You invite us as your children, O Senhor nos convida a esse trono como teus filhos, as worshipers, como adoradores, as lovers of God, como amantes de Deus, as warriors, como guerreiros, as servants, como servos, as dust, como pó, as needy people. como pessoas carentes. You invite us to come, O Senhor nos convida a vir. and you simply say, just ask. E o Senhor nos diz, simplesmente peça. We don't have to fake anything with you. Nós não precisamos inventar coisas sobre ti. We can express the reality of our hearts. Nós simplesmente expressamos a realidade do nosso coração. We can fight through fear. Nós podemos lutar e enfrentar We o can medo. overcome anxiety. Nós podemos vencer a ansiedade. And we can even see the resources of heaven E nós podemos contemplar os recursos celestiais working on our behalf trabalhando por nós, because of what you've given us in prayer. por causa de tudo que o Senhor nos dá em oração. You said to ask in your name, O Senhor fala para pedir no teu nome. and if it is according to your will and your character, E se for de acordo com a tua vontade, com o teu caráter, you would do it. o Senhor vai fazer. And so, Lord, Então, Senhor, expect us nos espere to be coming more and more, vir mais e mais to be asking, e pedir to be talking, para conversar contigo. and help us to listen, E nos ajuda a te ouvir. and help us to receive. E nos ajuda a receber.
We know you will respond. Nós cremos que o Senhor responderá. Thank you for what you'll do. Obrigado pelo que tu fazes. Strengthen this in our lives. Nos fortalece as nossas vidas. Make us a praying people. E nos faça um povo que ora. Heal our lands. Cura a nossa bagunça. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor, queridos. E aproveitando esse ensejo,